Bem, amigos, Jornal Nosso Informativo, estamos aqui no plantão do nosso Giro de Notícias. Polícia Civil e Militar cumpre mandado de prisão e colocam novamente atrás das grades elemento que teria participado de roubo à residência de comerciante de Conchas. O uso da palavra do vereador Laurinho gera desconforto junto ao AB. Entidade faz moção de repúdio ao vereador. O vereador Laurinho pede desculpas pelo desconforto causado pelas suas palavras. Então, esses destaques estão aqui no nosso plantão do Giro de Notícias. Com relação à prisão preventiva de um dos elementos que participou da ocorrência de roubo à residência na última semana em Conchas, vale esclarecer o seguinte: naquele primeiro momento, no dia dos fatos, na quinta-feira, a polícia militar saiu em diligências e logrou êxito em prender ainda em flagrante um dos elementos. Passou-se 2 dias, já aí no sábado, a Polícia Militar, de posse aí de informações que foram colhidas, junto à população, bem como câmeras de segurança, foi constatado aí a participação de mais 2 elementos. Esses elementos foram presos no sábado pela Polícia Militar. E consta também que foi encontrado aí porções de entorpecente com esses elementos. Esses elementos passaram pela audiência de custódia e foram liberados pela Justiça. Mas, em ato contínuo, o delegado de polícia de Conchas, doutor Fernando, que já estava e está apurando esse caso, ele reuniu informações suficientes para pedir aí a prisão preventiva desses elementos. E ocorre que na data de ontem a Justiça concedeu aí o mandato de prisão e um dos elementos voltou para trás das grades. A polícia teve que fazer o trabalho 2 vezes. Um dos elementos suspeitos de ter participado dessa ação criminosa na residência de um comerciante de Conchas ainda está solto depois de ter passado pela audiência de custódia. Mas a polícia continua as investigações para concluir sua participação ou não nesse crime. E as pessoas, elas às vezes ficam com aquela sensação de insegurança. Mas por que os elementos foram levados? A polícia fez um trabalho aí em conjunto e acabou recolhendo esses 2 elementos e depois foram liberados. Gente, elas são as leis. As leis, elas têm esse dispositivo. Então, não foi pego em flagrante, passa pela audiência de custódia ali e a Justiça entendeu que naquele momento não tinha elementos suficientes para mantê-los recolhidos. Foram liberados, mas em ato contínuo, aí, graças ao trabalho de investigação da Polícia Civil, foi concluído aí por esse pedido de prisão preventiva e que a Justiça autorizou essa prisão, emitindo o mandato de prisão. Parabéns aí o trabalho da polícia, que precisa trabalhar dentro da legalidade, pois não pode ser eles os foras da lei. E mais uma vez a gente continua questionando, tá? Mais uma vez a gente continua pedindo o apoio dos vereadores, apoio dos prefeitos da região, para que possamos assim nos mobilizar junto à Secretaria de Segurança Pública para que dê suporte para a Polícia Judiciária. Isso mesmo, não é culpa do pessoal da Polícia Civil da nossa cidade ou das cidades, não. Isso é determinação por falta de pessoal da Secretaria de Segurança Pública. Por isso que as ocorrências no período noturno ou mesmo nos finais de semana precisam ser apresentadas em Botucatu. Então, é necessário o quê? Ampliar o quadro de efetivo, isso mesmo. A Polícia Civil não tem mão de obra suficiente para colocar as delegacias em funcionamento. Então, sobrecarregam os profissionais que ali estão, que precisa ser agente, precisa cumprir mandado de prisão, precisa fazer o serviço de entrega de intimação, precisa fazer o papel de escrivão. Então, por quê? Porque falta gente, falta equipe. Então, por isso que é necessário a mobilização de todas as autoridades
para que melhore a estrutura da Polícia Civil, para que a Polícia Civil possa atender nas cidades. É inadmissível que uma ocorrência, o delegado ou mesmo os agentes ali e a Polícia Militar, para apresentar uma ocorrência, tenha que rodar aí 50, 60 quilômetros para subir até a seccional. Então essa logística não está legal e gera desconforto aí ao trabalho dos policiais, tanto dos policiais militares quanto dos policiais civis. Então precisa melhorar as condições de trabalho desse pessoal, precisa dar suporte, precisa de equipe. Então precisa se mobilizar aí as autoridades superiores, né, na hierarquia aí, para que venha resolver esse problema. E isso é uma luta que os vereadores e os prefeitos da nossa região precisam encampar, precisam fazer com que seja sensibilizado ali, não só o governo do estado, mas a Secretaria de Segurança Pública, para resolver esse problema das delegacias nossas da região estarem fechadas à noite e nos finais de semana. Poderia, como sugestão aí, fazer o plantão. Isso mesmo, um dia funciona de Conchas, uma semana de Conchas, uma semana a de Laranjal, a outra de Pereiras, mas para isso funcionar, precisa ter equipe. Polícia Civil precisa destinar pessoas para trabalhar, né? Então a gente fica aí nessa expectativa, aguardando uma solução o mais breve possível. E aproveitando, parabenizando aí a Polícia Militar, parabenizando a Polícia Civil, a equipe do Dr. Fernando, pelas investigações que estão resultando aí nas prisões dos elementos que praticam ações criminosas na cidade, bem como na região. Lembrando que um elemento foi preso em flagrante, o segundo foi decretada a prisão preventiva e ainda tem um elemento que está sendo concluídas as investigações para saber se realmente ele teria participação ou não. Vamos aguardar para que possamos trazer aqui para você. Lembrando que nós vamos tentar falar também com o Dr. Fernando sobre todo esse trabalho de investigação. Outra polêmica que nós tivemos aí essa semana, logo no início da semana, foi com relação às declarações do vereador Laurinho Arruda. Ali na Câmara Municipal, pelo que a gente entendeu, em dado momento que estava se discutindo a necessidade do presidente da Casa de Leis ter ali um assessor político ali dentro, né? Um assessor para lhe acompanhar na presidência, tendo em vista que esse assessor que foi nomeado, inclusive é do partido do presidente da Casa de Leis, que se foi candidato a ter. Então, essa polêmica se gerou devido a isso, a essas questões políticas e que acabou aí se estendendo a ter uma instituição. Tendo em vista que esse período todo, esse cargo aí parece que estava vago, né? Mas só foi esse apadrinhado político do presidente da Casa de Leis tirar a carteirinha da OAB, que ele tirou aí esse mês. Quando saiu a carteirinha dele da OAB, imediatamente ele já foi nomeado assessor da presidência, como se tivesse tudo ali aguardando só esse momento para que ele tivesse também um cargo público. E isso gerou discussões ali na Câmara de Vereadores. E aí o vereador Laurinho foi infeliz na sua fala. Nós temos aí a fala do vereador, onde ele acabou generalizando, né? Deveria ter vergonha de falar isso daí. Primeiro que fala direto que o prefeito coloca pessoas sem qualificação. Daí agora vem falar que o cara tem qualificação. Qualificação que tem? Só porque ele tirou a carteirinha da UB? Pelo amor de Deus. É piada isso aí, né? Piada. Pelo amor de Deus. Isso não foi legal, então a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras, né, com o que vai ser dito. E o vereador Laurinho não foi feliz na sua fala e ele acabou aí ofendendo uma classe por inteiro, né? E isso gerou um desconforto na OAB, inclusive o presidente da OAB, o doutor Emílio Venturelli, o Queco, conhecido por todos, ele acabou aí emitindo uma nota de repúdio, uma moção de repúdio contra a fala do vereador Laurinho, por entender que naquele momento ali a fala estaria atingindo toda uma classe. E isso acabou gerando esse desconforto junto aos demais profissionais do direito. O vereador Laurinho também utilizou ontem as redes sociais para pedir desculpas ao AB, afirmando que a intenção dele não foi atingir a classe, que ele respeita a classe, mas naquele momento ali as palavras foram mal utilizadas, né, pelo que deu para a gente entender. Passando aqui para deixar aqui um pedido de desculpa à instituição OAB, que jamais falaria alguma coisa para tentar
ofender ou denegrir a imagem de uma instituição tão séria como essa. Acabei de falar com o Queco, né, que é o presidente da UB aqui da nossa cidade, e deixo aqui meu pedido de desculpa para quem se sentiu ofendido. Jamais eu queria ofender essa classe, né? E aqui tinha um assunto que a gente estava tratando sobre o novo assessor da Câmara, e eles pegaram esse pedaço. Então, deixo aqui meu pedido de desculpa. Quem me conhece sabe que jamais eu falaria alguma coisa para ofender uma instituição tão séria como essa. Tá bom, gente? Então, deixo aqui, já conversei com o presidente da UB, e deixo claro que o nosso trabalho é sempre em prol da nossa população e não vou deixar esse tipo de situação atrapalhar o meu trabalho, sempre em prol do bem comum, que é a nossa cidade. Então, houve a fala do vereador, fala aqui desnecessária, houve a moção de repúdio, a nota de repúdio da OAB, e houve o pedido de desculpas do vereador Laurinho. Então, isso é o que ocorreu mediante essa fala desastrosa do vereador Laurinho Arruda. E aí, a gente vê aí todo tipo de comentários nas redes sociais. E nós, do Jornal Nosso Informativo, estamos aqui narrando os fatos como eles acontecem, não só em Conchas, mas em toda a nossa região. E durante todo o dia nós estaremos aí buscando mais informações da nossa região. Aquilo que é destaque você vai ver aqui no nosso plantão do Giro de Notícias. Inclusive, vamos tentar aí falar com o delegado de polícia de Conchas, o doutor Fernando, para ver se tem mais informações sobre esse caso do roubo à residência e tantos outras ocorrências que estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Frajola, do plantão do Giro de Notícias, para o nosso informativo.